Os discípulos secretos de Jesus. Hoje nós conhecemos alguns irmãos e irmãs que se dizem cristãos, mas às vezes tem alguma dificuldade em assumir isso em público, né? E eu já ouvi gente dizer então que esses seriam os agentes secretos de Jesus e que isso não seria uma boa atitude, né? Porque Jesus nos chama para ser discípulos proclamadores e não agentes secretos. Mas quando eu falo dos discípulos secretos de Jesus, eu nem estou me referindo a esses nossos irmãos e irmãs de hoje que se dizem discípulos, mas não querem ser o sal da terra ou a luz do mundo, né? Não querem proclamar a existência de Jesus, né? A divindade de Cristo, o ser de Deus, a graça de Deus. Eu estou pensando nos discípulos secretos que estão aqui na Bíblia. A Bíblia diz que haviam discípulos secretos de Jesus. José de Arimateia tinha sido discípulo secreto de Jesus porque temia os líderes judeus. Nós estamos lendo aqui o Evangelho de João, capítulo 19, e aqui no versículo 38, é o versículo que eu disse, que onde José de Arimateia se revela após a crucificação de Jesus, após a morte de Jesus, né? Após Jesus dizer está consumado e pagar o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado e pelo pecado de José de Arimateia. O que é que muda então em José de Arimateia para que ele agora aceite assumir o risco de ser cristão? Ele vai diante das autoridades romanas, né? Diante das autoridades judaicas, diante dos líderes que ele tinha medo. Vai pedir o corpo de Jesus para cuidar de Jesus. Ele se demonstra um discípulo amoroso. O texto diz que junto com José de Arimateia tinha outro que gostava do secreto, que gostava de conversar em segredo, Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, porque também tinha receio do que é que pensariam dele, se ele fosse uma pessoa que fala com Jesus, que segue Jesus, que ouve Jesus, o que é que os líderes, né, judaicos da época poderiam fazer com ele. Esses homens tinham medo, porque tinham algo a perder, porque valorizavam alguma coisa que não queriam perder. Valorizavam o seu status junto à liderança judaica, a sociedade daquela época, talvez os bens, e se a liderança judaica fosse contrária a ele, eles perderiam alguns negócios. Eles valorizavam coisas e, por causa destas coisas, achavam que não valia a pena assumir o compromisso público de seguir a Jesus Cristo. Mas isso mudou. Isso mudou na crucificação. Isso mudou quando Jesus disse que está consumado. Isso mudou quando Jesus realizou a obra. Isso mudou porque agora todo mundo vê que nada tem valor tanto quanto tem valor a obra de Jesus. Diante da obra de Jesus, nada se sustenta, nada se equipara, nada se compara. O que é que tem valor quando você descobre que o pecado é amaldiçoado por Deus e que você é pecador e que não tem chance nenhuma de você se ver diante da presença de Deus? Não existe um ser humano que fala, eu vou lá no julgamento divino e vou enfrentar porque eu sou bom. Não tem, ninguém. E de repente Jesus faz tudo o que é necessário para que você, esse ser humano imperfeito, seja salvo pela graça. Ele consuma a obra salvadora. E você agora é filho e filha de Deus. Interessante quando Jesus olha para as mulheres, né? O texto aqui do Evangelho de João cita que havia a mãe de Jesus, a irmã dela, uma outra Maria, cita o marido dela, e a Maria Madalena, e essas mulheres ali diante da cruz. Jesus então olha para a mãe, olha para o discípulo amado, que nós entendemos que é o próprio João que escreve o Evangelho, e diz, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. E aquele discípulo então passa a
cuidar, acolher Maria. Nós vemos que a obra de Jesus é a obra que nos torna realmente irmãos. A obra de Jesus é o que faz de nós filhos de Deus. O que é que tem valor diante disso? Se você entender a obra de Jesus, você vai entender que nada, mais nada, nada, nada nesse mundo chega perto ou pode se comparar ao valor que Cristo dá a você. E quando você entender isso, você vai seguir a Cristo abertamente. Quando você entender isso, você vai pagar todos os preços necessários para seguir Jesus. Eu acho interessante olhar que nesse texto o que separa Jesus, né, dos discípulos, o que separa os discípulos do caminho de seguir Jesus é o receio das lideranças, o receio da sociedade, o receio do dinheiro, o receio do poder. E isso é possível até hoje. Mas na nossa sociedade, que não há uma perseguição sistemática, uma perseguição organizacional, né? Ninguém é morto ou preso por ser cristão, né? Ou legalmente, oficialmente não deixam de fazer negócio com quem é cristão, você pode comprar, vender, fazer tudo normalmente. Então, a nossa perseguição não é algo notável que vai gerar discípulos secretos e receosos. Porém, o nosso maior problema em seguir Jesus está aqui dentro. Não é a liderança judaica que nos impede de seguir Jesus. Não. Nós não somos discípulos secretos hoje porque temos medo de não poder fazer algum negócio ou perder o respeito diante de alguma sociedade, nada disso. Hoje, às vezes, nos fazemos discípulos secretos de Jesus porque temos medo de confrontar o nosso coração. Porque para seguir Jesus abertamente, teremos que amar. Amar abertamente. Teremos que perdoar, né? Deliberadamente. Teremos que negar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Teremos que valorizar o outro. Teremos que agir como Jesus age. E às vezes nós precisamos desse choque da cruz para fazer isso. Porque sem o choque da cruz nós nos achamos bons. Sem o choque da cruz nós achamos que depois eu resolvo isso. Jesus mandou amar, mas não é agora. Jesus mandou perdoar, mas não é hoje. Jesus mandou eu ser honesto, eu ser verdadeiro, eu discipular, fazer discípulo, mas é quando der tempo. Então, a gente vai seguindo uma cartilhazinha aí de ir à igreja, né, participar de alguns eventos, alguns ministérios, contribuir, dar um dízimo, né, às vezes um pouco menos, né, mas tudo bem. E a gente vai fazendo o mínimo necessário aí para falar, não, eu sou cristão. E se alguém olhar bem vai perceber, e se alguém olhar para as nossas atitudes aí talvez nem perceba, e a gente vai seguindo esse agente aí meio secreto, meio público. A hora que você olhar para a cruz, a hora que você olhar para Jesus, a hora que você olhar para a morte dele por você, eu vou te dizer, nada desse mundo vai ter valor mais, nada. Se você olhar para a cruz de Jesus, você vai querer abraçar a sua cruz. Você vai querer também negar a si mesmo. Você vai deixar de lado tudo aí que te torna esse agente secreto. Você vai ver que não tem nada que importa. Porque diante do Pai, diante do Criador, diante do justo juiz, só tem uma afirmação que importa. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Só isso. Nada mais. Se você soubesse que você ia se encontrar com ele hoje, só uma coisa, você ia treinar para falar certinho. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. É Jesus quem manda na minha vida. É Jesus quem manda na minha vida. Eu sou de Jesus. Ele é meu rei, ele é meu Senhor. Eu faço o que ele manda fazer. Eu deixo de fazer o que ele manda não fazer. E nada, nada, nada mais tem valor. Nada. Não tem valor mais
o nosso ego, o nosso orgulho, as ofensas que passamos, as dificuldades, as perseguições, as lutas, nada. Deixa para lá. Só importa que eu sou de Jesus e que eu estou fazendo o que Ele manda fazer. Então, já que na hora da cruz, na hora do sangue, na hora do sofrimento, é isso que fica, quem sabe a gente consegue já colocar valor nisso agora, a partir de já. Entenda que não tem nada que vale mais do que Jesus. Nada que importa mais do que Jesus. E não tem nada mais importante para você fazer do que ser de Jesus e declarar que você é de Jesus. Seja um discípulo declarado de Jesus. Um discípulo que faz o que o mestre manda fazer. Um discípulo que segue o mestre. Qualquer coisa que te colocar medo deve ser abandonada. Nada vale a pena quando isso te afasta de Jesus. Siga o mestre. Siga de perto. Siga totalmente. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortaleça, para que você seja um seguidor, né, declarado, um seguidor de perto do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado por me acompanhar aqui em mais uma meditação, baseado aqui na nossa sequência da leitura da Bíblia, né, trazida pela Bíblia 365. Todo dia tem aqui um devocional, uma meditação, se o Senhor nos abençoar. Então eu espero encontrá-lo na nossa próxima leitura, que será amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço, até lá!